Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Hoje, quarta-feira de cinza, nós damos início ao nosso retiro quaresmal, saindo da escravidão rumo à terra prometida. E antes de nós mergulharmos nesta beleza, nesse tempo forte de oração, de conversão e penitência, eu quero convidar você, que ainda não faz parte do nosso canal, não se inscreveu, não entrou para essa família da Mãe de Deus, para um minuto que você está fazendo, vem aqui embaixo, na descrição do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, seu joinha, para que este vídeo, para que essa quaresma, para que este retiro possa alcançar muitas almas para Deus, fazendo com que elas saiam da escravidão e se junte a nós rumo à terra prometida. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro do Êxodo. Nós vamos meditar neste retiro quaresmal o livro do Êxodo com a proposta de sair da escravidão rumo à terra prometida. Eu convido você em mãos com a Sagrada Escritura a pegar o livro do Êxodo no capítulo 1, versículos do 7 ao 14. Êxodo capítulo 1, versículos do 7 ao 14, que diz assim: Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevivendo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhe as mais duras servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. Ainda continuando essa meditação, no livro do Êxodo ainda eu convido você a tomar em mãos o capítulo 13, versículo 3. Ainda no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, aquilo que nós acabamos de ler, acabamos de ouvir, nós ouvimos um convite do Senhor Deus para você e para mim. É hora de sair da terra da escravidão. O Senhor está dando uma ordem para você e para mim neste dia, já nesse início desse retiro quaresmal. Deus já está falando ao meu e ao seu coração: olha, é hora de sair da escravidão, é hora de se libertar de todo jugo, de toda opressão, de toda tirania do inimigo. É hora de nós ouvirmos a voz do Senhor e quebrar as correntes que nos aprisionam. Como nós vimos na leitura, o povo de Israel estava sendo oprimido pelo rei do Egito, estava sendo oprimido pela escravidão, estava sendo oprimido pelos trabalhos penosos. E aqui, já nesse retiro, no início desse retiro quaresmal, nós começamos um caminho de libertação. Será um caminho de conversão, será um caminho de cura, será um caminho de libertação, será um caminho de restauração. Assim como aquele povo, ele sofria, era oprimido, era humilhado, era flagelado, assim também nós somos oprimidos pelo inimigo, assim também nós somos oprimidos pelo pecado, pelos pecados que nós cometemos, nós somos oprimidos por palavras que as pessoas falam para nós, que as pessoas liberam sobre nossas vidas, e isso acaba gerando em nós doenças, acaba gerando em nós opressões, acaba gerando em nós uma escravidão. Meu irmão, assim como Deus realizou prodígios e milagres
na vida do povo de Israel, na libertação da escravidão, Deus também quer, nesse retiro quaresmal, realizar milagres e prodígios na sua vida. O povo de Israel, como nós lemos nesse momento, enfrentava uma situação de amargura por causa da opressão. E quantas pessoas neste momento estão com o seu coração amargurados, estão com o seu coração oprimido, estão com o seu coração chagado, assim como aquele povo de Israel estava por causa do rei do Egito, né? Por causa dos opressores que oprimiam, que forçavam eles a trabalhos penosos, duros, tiranicamente, como diz a leitura. Quantos de nós estamos debaixo de um jugo? Quantas pessoas neste momento estão debaixo de uma palavra de maldição? Quantas pessoas neste momento vivem e se tornaram escravas do seu pecado? Meu irmão, assim como eu disse, eu repito, assim como Deus realizou prodígios e milagres na vida daquele povo, na saída do Egito, Deus quer, neste retiro quaresmal, realizar milagres e prodígios na sua e na minha vida. Assim como Deus libertou aquele povo da escravidão, Deus quer libertar você, a sua casa e a sua família de toda escravidão. A escravidão do pecado, a escravidão do jugo hereditário, da maldição hereditária. Deus quer libertar você e sua casa da maldição do pecado, do vício do pecado, de tudo aquilo que você ouviu, que caiu no seu coração e aquilo aprisionou você, trancafiou você. Hoje você não serve, hoje você não busca, hoje você não faz uso dos seus dons, dos talentos que Deus te deu. Por quê? Porque você ouviu algo que não deveria, porque algo que não era seu entrou pelo seu ouvido, caiu no seu coração e aquilo amarrou sua vida, aquilo aprisionou seu ministério. E Deus está dando uma ordem hoje. Olha, é hora de sair da escravidão. Ei filho, ei filha, olha a ordem de Deus para nós neste dia, já nesse início desse retiro quaresmal. É hora de sair da escravidão rumo à terra prometida. Há uma promessa de Deus para você e para mim. Há uma promessa de Deus para você, para sua casa. Há uma promessa de Deus para sua família. Há uma promessa de Deus para o seu ministério, para a sua vocação, para o seu chamado. E como diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 431, que diz assim: foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. A mão de Deus age em nosso favor e age com misericórdia. Deus quer nos levar a uma vida plena e feliz junto dele. Meu irmão, minha irmã, a mesma mão que arrancou aquele povo da escravidão é a mesma mão poderosa de Deus que vai arrancar você, sua casa e a sua família de todo o jugo de Satanás, de toda opressão do demônio sobre a sua vida, de toda opressão de pessoas sobre a sua vida. Você talvez esteja vivendo uma opressão na sua casa, na sua família. Talvez você esteja escravizado em um relacionamento que nem é de Deus, que não foi Deus que colocou, mas você está preso, você não consegue sair, você ora e Deus está falando: olha, a minha mão vai te retirar dessa escravidão, a minha mão vai te arrancar desta opressão e vai te conduzir rumo à promessa que eu tenho para a tua vida. Ei, há uma promessa de Deus para você e para a sua família. E somente conseguiremos isso se nós renunciarmos ao pecado e trilharmos um caminho de conversão. Meu irmão, é necessária uma resposta nossa para Deus. Ei, é desejo de Deus, já no início desse retiro quaresmal, nos tirar da escravidão, nos conduzir rumo à terra prometida, ou seja, nos conduzir à sua promessa, a promessa que Deus tem para nós. Há uma promessa de Deus para você e para mim. E Deus, ele é fiel para cumprir essa promessa, mas também requer de nós uma resposta a Deus, uma resposta de amor, uma resposta de quem quer se libertar, de quem quer romper as correntes, de quem quer romper os grilhões e caminhar sendo guiado por Deus rumo à promessa que Deus tem para você. E nós só conseguiremos isso se nós renunciarmos ao pecado. Nós só conseguiremos chegar à terra prometida se nós trilharmos o caminho da conversão. E não existe momento mais propício, mais adequado do que a quaresma para nós experimentarmos esse processo de conversão. Lógico que a conversão é diária? Sim.
A conversão ela é constante? Sim. Diferente da mentalidade protestante que tem aquela mentalidade, hoje eu sou convertido, né? Como se a conversão fosse um contrato. Você assina um contrato, olha, eu me converti no dia tal, no mês tal, do ano tal. Não, a conversão ela é diária. A conversão ela é constante. A conversão ela precisa acontecer a todo momento. Por quê, Maurício? Porque a todo momento nós estamos sujeitos ao pecado. A todo momento nós estamos sujeitos a se inclinar ao pecado, aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Isso é consequência do pecado original. É o que nós chamamos de concupiscência. É a inclinação ao pecado. Nós temos uma inclinação muito maior ao pecado, às coisas do mundo, do que às coisas de Deus. Isso é uma sequela que nós ficamos do pecado original. E por isso precisa ter em nós esse desejo de conversão. E esse período da quaresma é um tempo forte de conversão. É um tempo que a igreja nos convoca a nos converter, ou seja, mudar de direção. Se eu estou indo na mão contrária, indo de encontro, abraçar o demônio, eu caio em si, tomo consciência, mudo a direção, converto a minha direção e vou de encontro a Jesus, vou de encontro às promessas de Deus para mim e para a minha família. Isso é conversão, é mudar de direção. Nesse período quaresmal, nós estamos sendo convocados a uma metanoia, a uma mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar os nossos sentimentos, nós precisamos mudar a direção dos nossos desejos, nós precisamos mudar a direção dos passos que nós estamos trilhando e ir de encontro a Deus. E isso só vai acontecer quando nós trilharmos o caminho da conversão. Se nós pegarmos na história da salvação, Deus não se contentou em libertar somente o povo de Israel da casa da escravidão, fazendo-o sair do Egito, mas também salva o seu povo do pecado. Ou seja, Deus ele faz a obra completa. Deus não se contenta somente em nos tirar do Egito e nos colocar num caminho rumo à terra prometida. Não, é desejo de Deus que você e eu alcancemos a eternidade. Ou seja, Deus não somente se contenta em tirar a gente da fossa, da lama, da escravidão, da imundície e nos colocar num caminho em direção a Ele, mas Deus se alegra com a nossa salvação. Por quê? Porque Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. E se o tema para esse retiro quaresmal, a direção que nos foi dada para este retiro quaresmal é sair da escravidão rumo à terra prometida, ou seja, estamos caminhando rumo à promessa de Deus, nós precisamos nos perguntar, e o que seria essa terra prometida? Claro que em primeiro lugar, claro, seria o céu, né? Essa terra prometida seria a pátria celeste definitiva, que é o céu. Mas também podemos dizer que a terra prometida é uma intimidade com Deus. Irmão, ir rumo à terra prometida é caminhar numa intimidade com Deus, é estreitar o nosso relacionamento com Deus, é ter uma vida em comunhão com Deus, é ter uma vida íntima com Deus. Perceba que nesse tempo que Israel saiu do Egito rumo à terra prometida, um trajeto que deveria demorar 40 dias, demorou 40 anos, né? E nesse tempo Deus foi se mostrando um Deus próximo, um Deus íntimo, um Deus que ouve o seu povo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é providente ante as necessidades do seu povo. E nesse retiro quaresmal nós somos convocados a ter essa intimidade com Deus. Como eu disse a você, o que seria essa terra prometida? Primeiramente, claro, seria o céu, a nossa pátria definitiva, a nossa casa definitiva, a glória de Deus, a glória celeste. Mas também seria esse rumo à terra prometida, a intimidade com Deus. Nós somos chamados, nós somos convocados a entrar nesse processo de conversão, de renunciar o pecado, de abraçar a promessa de Deus e ter uma intimidade com Deus. Nós somos convocados, e aqui eu não falo que é convidado, porque convite é opcional. Você recebe um convite, você aceita se você quiser. Você é convidado para estar num casamento, para ir no aniversário, você vai se você quiser. Mas a convocação não te dá essa escolha. Nós estamos sendo convocados nesse retiro a trilhar esse processo.
esse caminho de conversão. Nós somos convocados nesse retiro quaresmal a entrar nesse processo de intimidade com Deus, a permanecer com Ele em união e em oração. No nosso retiro quaresmal também, meu irmão, minha irmã, é necessário a prática da penitência para chegarmos a essa terra prometida. É necessário abrir mão de algumas coisas, é necessário oferecer algo, para que desalojar, oferecer algo por amor a Deus, fazer uma penitência. Olha, eu sou viciado nisso, mas a gente faz algumas coisas que não tem muito sentido, E nós queremos nesse retiro quaresmal propor penitência que realmente vai te ajudar no processo de conversão, vai te ajudar a ter uma intimidade com Deus. Meu irmão, sem um verdadeiro espírito de penitência e de conversão, fiz questão de anotar isso, seria impossível chegarmos à intimidade com Cristo e acabaríamos por ser dominados pelo pecado. Eu vou repetir para você. Sem um verdadeiro espírito de penitência e de conversão, seria impossível chegarmos à intimidade com Cristo e acabaríamos por ser dominados pelo pecado. Nós não devemos fugir da penitência como algo ruim, mas a penitência é uma resposta de amor a Deus, é uma resposta de amor ao convite que Deus nos faz nesse dia, nesse início do retiro, que é nos retirar, nos desalojar da escravidão e nos conduzir à sua promessa. Fazer penitência é uma resposta de amor a propósito do coração de Deus para você e para mim. E nesse retiro eu quero propor para você como penitência a oração do Santo Rosário. Eu poderia falar para você rezar na madrugada, poderia falar para você rezar na parte da manhã, poderia falar para você rezar na parte da tarde. Eu não sei qual a sua realidade, E aqui eu deixo livre para que você possa adaptar essa penitência de acordo com a sua realidade. Tem pessoas que trabalham à noite, têm facilidade para rezar durante o dia. Tem pessoas que trabalham de dia, têm facilidade para rezar à noite. Tem pessoas que trabalham durante o dia inteiro e têm a facilidade de rezar o rosário na madrugada, como muitas pessoas fazem. Mas aqui eu não quero estabelecer um horário, não quero estabelecer uma regra, mas eu quero propor para você que está fazendo conosco esse retiro quaresmal, a penitência de rezar o Santo Rosário. E por que rezar o Santo Rosário? Porque o Santo Rosário é uma penitência que nos custa, sim, ainda mais para quem não tem costume. É uma penitência que nos custa, que é difícil e, claro, levanta o inferno. Não sei se você já percebeu, você pode rezar um Pai Nosso, tranquilo. Você pode pegar a Bíblia para ler, meditar a palavra, tranquilo. Você pode fazer uma novena, tranquilo. Mas basta você pegar no rosário que tudo começa a acontecer. Pessoas te chamam, pessoa que nunca te viu, aliás, está anos sem te ver, surge do nada. Pessoas que você já não falavam, voltam a falar com você. É telefone que toca, é convite que chega, é proposta que chega. É você pegar no rosário e começa a surgir barulho ao seu redor, seja vizinho, seja na rua, é carro passando, é isso, aquilo, outro. Tantas coisas acontecem para que você não reze o Santo Rosário. Por que eu digo isso? São Padre Pio nos ensina que o rosário é a arma de quem quer vencer todas as batalhas. Meu irmão, nós estamos num combate espiritual. Esse retiro quaresmal também é uma batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo não vai bater palma para você porque você está saindo do Egito, não. Ai, que lindo, nossa, o Deus dele está tirando ele do Egito, da opressão que eu coloquei, das armadilhas que eu coloquei, das correntes que eu amarrei. Olha que lindo, ele está sendo liberto. Não, o inimigo não vai bater palma para você, mas ele vai se levantar com toda a fúria para impedir a ação de Deus na sua vida. Ele vai se levantar com toda a força para que Deus não retire você do jugo que ele te colocou. Mas o rosário ele tem uma força tremenda. Basta uma Ave Maria bem rezada e você orando em estado de graça para levantar o inferno inteiro. Agora você imagina a oração do Santo Rosário. O rosário ele tem essa força de converter os corações mais endurecidos e os hereges mais obstinados em resistir à ação de Deus, à intercessão de Nossa Senhora. Por isso eu estou sugerindo para você, estou propondo para você, principalmente você que não tem o costume de fazer e há muito tempo não reza o Santo Rosário, nesse retiro quaresmal
é uma penitência mais que propícia para que você volte a ter uma intimidade com Nossa Senhora, uma intimidade com o Rosário e através do Santo Rosário experimentar, entrar nessa trilha de conversão e experimentar as maravilhas que Deus tem para você, para sua casa e para sua família. O Rosário é um momento de oração poderoso. Por quê? Para suplicar a graça da conversão, como eu disse, e das bênçãos para todo mundo. E aqui eu quero trazer uma meditação para você, uma reflexão para você. No que nós acabamos de ler, naquilo que Deus revelou para nós neste dia, eu quero que você se pergunte: onde na sua vida você tem sido escravizado? Onde na minha vida eu tenho sido escravizado? Quais os fardos que eu preciso entregar para o Senhor? Meu irmão, muitas vezes nós levamos fardos que nem nosso não é. Muitas vezes nós temos a infeliz mania de carregar cruz que não é nossa. Jesus foi bem claro quando ele disse: se quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele não pediu para que você tome a cruz do outro, ele não pediu para que você abrace a cruz do mundo inteiro, não, é a sua cruz. E por que eu digo isso? É interessante essa palavra de Jesus também para nós, por quê? Maurício, mas eu não posso deixar o irmão ver desse jeito e eu senti no meu coração que eu tenho que carregar a cruz dele. Meu irmão, quando nós carregamos uma cruz que não é nossa, quando nós carregamos a cruz do nosso irmão, nós estamos roubando dele a graça e a oportunidade da salvação dele. Porque não existe salvação sem cruz. E tirar a cruz do irmão é tirar dele a oportunidade de se salvar. Tirar a cruz do irmão é tirar dele a graça da salvação. Por isso Jesus disse: se quer me seguir, tome a sua, no singular, no pronome pessoal, a sua cruz, não a do irmão, não a do seu pai, da sua mãe, da sua família, não, a sua cruz. Quanto ao irmão, nós oramos, nós intercedemos, nós orientamos, nós o ajudamos como bons sirineus, mas é interessante que quando você vai meditando a Via Sacra, você vê que Jesus, ali já fraco, Sirineu o ajuda a carregar a cruz, o ajuda. Mas Jesus não abandona a sua cruz e não entrega para que o outro carregue, não. Ele continua abraçado com a sua cruz, ele não nega a sua cruz, ele não abre mão da sua cruz, porque sem cruz não há redenção, sem cruz não há salvação. E tirar a cruz do outro é tirar dele a sua redenção e a sua salvação. Por isso, meu irmão, se pergunte hoje: qual área da minha vida que eu preciso de libertação? Qual área da minha vida que eu preciso de conversão? Qual área da minha vida que eu preciso de libertação? E mais do que isso, diante daquilo que nós oramos, meditamos, partilhamos, eu preciso me perguntar: eu estou disposto a fazer esse caminho de libertação rumo à terra prometida e viver com seriedade esse retiro quaresmal? Porque, meu irmão, esse retiro não é algo supersticioso. Eu vou começar, vai ser assim, um passo de mágica. Não, é um processo. São 40 dias de meditação, 40 dias de oração, 40 dias de conversão, 40 dias de renúncia, 40 dias onde eu preciso todos os dias optar por Deus, renunciar ao pecado e abandonar a escravidão, aceitando a ordem de Deus de sair do Egito rumo à terra prometida. Por isso, meu irmão, minha irmã, prepare o seu coração para viver e experimentar as maravilhas e os prodígios que Deus tem reservado para você, para sua casa e para sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.